vários barraqueiros e um comprador. O que essa história tem a ver conosco e com o nosso dia a dia? Veremos após a vinheta. Estamos de volta para mais uma história que nos contaram nossos pais. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre uma deixa que nós deixamos no vídeo anterior, né? O barraqueiro e o comprador. Nós sabemos que o termo barraqueiro, ele hoje é muito pejorativo. Quando se fala de barraco, aquelas pessoas que criam confusão, que criam problemas. Mas na época da nossa infância, o barraqueiro era aquele que era proprietário de uma barraca, de uma venda, né? De um pequeno comércio. E nós que viemos de uma família humilde, não tínhamos condições de comprar nos grandes supermercados. Na verdade, nem existiam na época que nós éramos crianças. E o nosso pai comprava nas barracas. Começou na barraca de seu Manuel das Cordas, porque vendia corda, né? Na feira também. E pai começou a comprar lá em seu Manuel. A casa que nós morávamos era do seu Manuel também. Então, alugávamos a casa e comprávamos na barraca dele. Só que, com o passar do tempo, seu Manuel foi ficando enjoado, foi ficando abusado, não queria mais vender e ficava reclamando, escondia as mercadorias. Nosso pai sempre pagou tudo certo, nosso pai sempre gostou das coisas corretas, mas seu Manuel, ele achava que ao vender fiado, como chamava na época, né? Ele estava perdendo, porque esperava o mês inteiro para receber, e quando o pai fazia o pagamento de uma compra, já ficava devendo outra. Aí ele achava que geraria prejuízo para ele. Então, o que acontece? Seu Manuel dispensa nosso pai e agora ficamos sem lugar para comprar. Aí nosso pai também cuidava de um chafariz, que é uma história que contarei também posteriormente em outro vídeo. E próximo ao chafariz havia uma venda, agora a venda de seu Manuel, eu chamava seu Manué. Então seu Manuel ofereceu a nosso pai a oportunidade de comprar também fiado, né, para pagar no final do mês. E esse outro Manuel começou muito bem, tal qual o outro, e nosso pai passou a comprar lá, passou a resolver tudo por lá, e no início as mercadorias boas, tudo perfeito. Com o passar do tempo, ele pegou a doença do Manuel das Cordas também. Aí começou a esconder as mercadorias, começou a agir de forma contrária e reclamando muito, jogando as mercadorias no balcão. Aí não me recordo se foi o irmão Josias ou qual dos irmãos. Um dia foi com o pai lá na venda e viu esse procedimento de seu Manuel e o repreendeu e falou o seguinte: seu Manuel, nosso pai lhe deve alguma coisa? Não, por quê? Porque o senhor está agindo com muita brutalidade, o senhor está jogando as compras, as mercadorias em cima do balcão, como se o nosso pai fosse um pedinte. Ele não está lhe pedindo, ele está lhe comprando.
ele paga no final do mês, mas paga. Ele não fica ali devendo. Não, é por isso, por aquilo. Se o senhor não tem condições de vender, o senhor diga que nós iremos procurar outro meio. Aí já havia uma conta dentro, né, que era de um mês para o outro, pagava-se um e ficava devendo o outro. Então o que acontece? Seu Manuel falou, olha, esse mês ainda dá para vender, mas próximo mês não dá mais. Aí nosso pai, com muita tranquilidade, disse, seu Manuel, agora só tem um problema. Esse mês eu paguei e essa compra que eu fiz agora, o senhor vai receber de maneira parcelada. Mas como assim, seu José? Retrucou o seu Manuel. Como assim, seu José? Porque, veja bem, esse outro lugar que eu irei comprar, eu terei que comprar à vista, no dinheiro, como chama no interior. Então, se eu não tiver dinheiro para comprar, eu não terei como. Então, eu preciso dividir entre pagar o senhor e fazer novas compras. E Deus é muito bom. Minha irmã e minha madrinha Elvira, ela trabalhava fazendo unha, como manicure e pedicure, né? Então, conversa vai, conversa vem, e ela conheceu uma senhora. E essa senhora também tinha um pequeno comércio. E ela falou, olha, eu gostaria muito de vender ao seu pai. Terceira pessoa. Aí foi quando o pai foi apresentado a ela, e o pai foi lá comprar, e queria pagar no início. Ela disse, não, o senhor pode pagar no final do mês. Aí o pai ficou lá, pagou o seu Manuel, ficou comprando a essa mulher. O que acontece? Essa mulher, no início, ela gostou muito da forma como o pai administrava as compras, a forma como ele pagava também, que ele pagava um mês, ficava devendo o outro, mas pagava tudo. Mas o que acontece? O tempo foi passando e daí a mulher já não atendia mais, quem atendia era o esposo dela. E o esposo dela, insatisfeito também, chateado, aí começou a reclamar também. Vejam, a terceira pessoa. Então o que acontece? O nosso pai ficou desacobertado. E agora, o que fazer? Comprar onde? Aí foi quando abriram os supermercados lá em Baúba. Aí passamos a comprar nesse supermercado e tal. E foi tempo que saiu a aposentadoria do pai. E ele foi com o irmão Josias fazer umas compras e fizeram uma compra grande e tal, que dava para um mês. Dava para um mês. Passaria um mês usando essas mercadorias, né? Esses cereais. E daí então a coisa foi melhorando, melhorando. Aí daí a pouco a coisa foi piorando novamente. Uma aprovação para trazer à nossa memória que Deus é que cuida de tudo. As pessoas acham que têm o direito de privar as pessoas de outras coisas, mas o controle é de Deus. E no próximo vídeo, querendo Deus, nós estaremos falando sobre essa bondade que adveio dessa tribulação. Então, o que nós aprendemos nessa lição de hoje? Nós aprendemos que as pessoas, elas não devem começar bem e terminar mal. Não deve começar tratando bem e terminar mal. Ela deve começar bem e terminar melhor ainda. Porque a Bíblia diz que o amor verdadeiro, ele não muda. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele fala que esse amor não muda, esse amor não acaba. Então, quando as pessoas começam de uma forma e terminam de outra, é porque elas nunca amaram você, entendeu? Nunca trataram você como realmente deveriam.
Então a lição que fica para nós é justamente esta: comecemos bem para terminarmos melhor ainda. Que Deus nos ajude a conservar as nossas amizades e tratá-las da forma que nós gostaríamos de ser tratados. Obrigado e até a próxima.